Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um Descomplica Cast. Para você aí de casa, estudante de direito, bacharel, advogado início de carreira e também para todos aí da nossa sociedade. Gente, e hoje estou com uma super convidada, com duas, né? Doutora Ana, tudo bem, doutora Ana? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E essa maravilhosa, gente, essa rainha aqui, gente, Capitão Gabriela do Corpo de Bombeiros. Olha que maravilhosa. Tudo bem? Ai, tudo ótimo. É um prazer estar participando aqui com vocês do Descomplica Cash. E vamos compartilhar aqui informações que salvam vidas. É verdade, gente. Olha, eu já estava querendo há muito tempo trazê-la aqui para a gente conversar, mas no nosso dia a dia é tão corrido, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, principalmente aí ainda consegui pegá-la já no finalzinho do verão para descomplicar as informações aqui sobre afogamentos. Se você é de casa, é a primeira vez que está nos acompanhando, já aí nos siga no Spotify, tá? No canal do YouTube, vai ficar o link, manda aí para quem você acha de direito que precisa dessas informações. A Capitão Gabriela, ela já passa no Instagram dela muitas informações nesse sentido, mas hoje ela veio aqui pessoalmente, com toda a honra, com todo carinho, atender o meu pedido para descomplicar aqui hoje falando sobre afogamentos, né, Capitão Gabriela? E eu Isso já aí. quero perguntar, quem é Capitão Gabriela? Capitão Gabriela, ela é mãe do Theo e do Matheus, esposa do Heitor. Ela é especialista em salvamento aquático, né? Mergulhadora, guarda-vidas, surfista, praticante de crossfit, futevôlei, uma amante de esportes, aventuras e uma apaixonada pela profissão bombeiro militar. Viu, gente? No mês da mulher, claro que eu tinha que trazer uma mulher de renome para nos representar aqui e ela faz isso muito bem. Doutora Ana, você quer perguntar alguma coisa? Já iniciar aí? Vou deixar, já que a doutora Ana também é minha convidada, vou deixar aí, ó, esse privilégio de perguntar para a Capitão Gabriela. Aproveita, viu? Aproveita. Primeiramente, quero, dar meus cumprimentos à Capitão Gabriela. Não a conhecia, então eu fui até seu Instagram, né? Porque é assim, a gente não conhece, a gente vai no Instagram ver a pessoa. E é muito interessante porque a primeira imagem que você me passou foi realmente de força. Então eu me senti representada como mulher nesse lugar de força. Isso é muito, muito importante. Então, assim, me sinto lisonjeada em estar te Ai, entrevistando. que linda! Obrigada. E a minha primeira pergunta é justamente sobre isso. Por que você escolheu a carreira de bombeiro militar? Né? O que te motivou a escolher essa profissão? Então, eu sempre fui uma menina aquática, sempre gostei, né, de praia, lagoa, cachoeira. Muito nova eu comecei a praticar o surf, né, bem nova, inclusive eu cheguei a disputar campeonatos nível nacional e eu me deparei com um afogamento. E naquela situação, mesmo assim, sem saber de fato como agir corretamente, naquele ímpeto de tentar ajudar, eu sempre tive, né, essa vontade de dentro, sabe, de querer fazer a diferença, de poder ajudar. Eu participei daquele salvamento e aquele foi só um start para seguir essa carreira. A partir daí eu comecei a estudar, a procurar saber e fui trilhando o caminho que hoje eu me encontro. Gente, a Ana falou que não conhecia a Capitão Gabriela, ela tá fora das redes sociais. Porque o social é um universo infinito, das né? redes sociais, porque todo mundo conhece a Capitão Gabriela, principalmente em relação à questão de afogamento. E aproveitando aqui em relação à questão de afogamento, a gente está no finalzinho aí, já a gente, vai acabar o verão daqui a pouco, acho que já acabou, né, praticamente. Vai começar aí o outono. Eu gostaria de saber o que fazer, qual a dica de quem está ali presenciando, porque a gente vê na internet, gente, é uma situação, mas quando a gente está ali presenciando, principalmente quando é um filho ou algum parente próximo, a gente não sabe nem pegar o telefone e ligar lá para o corpo de bombeiro, porque a situação é tão apavorante que a gente não consegue raciocinar direito, mas a gente precisa estar preparado para esses momentos. Isso é muito importante, Sandra, porque as pessoas, elas se atinam, né? Percebem a importância de saber agir só quando acontece uma tragédia, né? E aí já não tem mais tempo, né, para aprender, para agir corretamente, para salvar uma vida. Então, o que eu explico para vocês, assim? Uma pessoa que está se afogando, quando ela entra em situação de pânico, ela não consegue mais identificar quem está na frente dela.
o que ou quem aparecer na frente dela, ela vai agarrar. Então, por isso, é muito importante que, caso você presencie um afogamento, você deve buscar objetos flutuantes para estar oferecendo para essa pessoa. Mas jamais entre em contato físico com ela. Porque se você chegar perto dela, ela vai te agarrar. E aí, a gente tem diversos casos, né, de afogamentos coletivos que aconteceram. Inclusive, teve um que aconteceu que 4 pessoas de uma mesma família morreram, uma tentando salvar a outra. Era um adolescente, começou o afogamento com um adolescente, o pai presenciou a situação, pulou na água para tentar salvar. Também não sabia assim, nadar direito, mas foi lá tentar salvar o filho dele. Começou a se afogar, a esposa dele entrou na água e a irmã da esposa dele também. Foram uns 4. Então, o que você deve fazer? Busca objetos flutuantes. Uma prancha, uma boia, uma bola. Não tenho nada disso. Busque meios de fortuna, um galho, uma corda, alguma coisa que você vai oferecer para essa pessoa e puxar ela sem entrar em contato físico. Normalmente, esses ambientes aquáticos sempre tem caixa de isopor, né? Que o pessoal leva bebida e tal. Verdade. Então, esses objetos, eles flutuam. Então, você pode oferecer, né? Um pedaço de madeira, de uma galho. boa dica, gente. A caixa lá de isopor. Isso aí. Tá lá bebendo, aí você, né? Isso aí, até caixa térmica. Caixa térmica também, aquela de plástico, também flutua. Então, são objetos que você pode oferecer, salvar uma vítima de afogamento sem colocar a sua vida em risco. Perfeito. E quando é criança? Pois é, gente, as crianças são uma das maiores vítimas do afogamento. Só para você ter uma ideia, Sandra, nada, absolutamente nada, mata mais crianças de 1 a 4 anos do que o afogamento. Antes era pneumonia, hoje em dia não, é o afogamento, é a maior causa. Então, assim, é muito importante que as mães estejam atentas em relação a isso, porque criança se afoga em qualquer ambiente que acumule água. Uma lâmina de água é capaz de afogar uma criança bem novinha. Então, criança se afoga em bacia, balde, cisterna, caixa d'água, vaso sanitário. Então, esses ambientes onde acumule água, até mesmo uma poça de água na varanda, esses ambientes, eles devem estar sempre com acesso restringido. Então, fecha a tampa do vaso, fecha a tampa da lavanderia se está colocando roupa lá. Terminou de dar o banho na criança? Vira a bacia, né? Esvazia ela e vira com a boca da bacia para baixo, para não acumular água. Sempre quando utilizar a piscina, terminou de usar, recolha os brinquedos. Os brinquedos, eles atraem as crianças. Verdade. Às vezes a criança, assim, vai lá tentar buscar o brinquedo e acaba caindo na piscina. Sempre tem que estar com esse acesso restrito. Inclusive, na piscina, tem que ter uma grade, uma cerca que impeça, né, o acesso da criança sem autorização do adulto. Fica aí, inclusive, o alerta nos condomínios, né? A gente sabe que em momento de férias, hoje, existem muitas casas de recreação, né? Onde existem várias crianças brincando ao mesmo tempo. E eu também vou fazer uma observação que a senhora falou em relação à questão de bacia. Geralmente, no interior e também aqui, né, na cidade, as mães costumam colocar as crianças na bacia. Às vezes neném, às vezes um pouco maiorzinha, e aí por ser um pouco maiorzinha, enche a bacia, vai lá lavar uma louça, vai lá fazer qualquer coisa e acha que ela tá segura. A maioria das mães acham que aquela quantidade de água ela não vai se afogar, Pois é. não é? Pela própria estrutura da criança, né? A parte mais pesada da criança é a cabeça e as partes aqui superiores. Então, ela tem mais dificuldade de se equilibrar, inclusive se levantar. Então, as crianças, elas se afogam muito fácil. Quanto mais nova mais fácil ela se afogar, porque ela tem mais dificuldade de se levantar em caso de uma queda, de um desequilíbrio. Então, é muito importante as mães estarem sempre atentas a esses objetos que acumulem água. Uma outra situação, Capitão Gabriela, que a gente tem visto em algumas situações, por exemplo, a gente sabe que a mulher hoje ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Infelizmente é assim. E a gente tem aquelas mães também que não tem aquele todo amparato, né? De ter um esposo, às vezes ela sozinha com vários filhos.
né? Infelizmente, ela tem que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo nesse sentido e acaba deixando um filho maiorzinho, né? Olhando o menor. E aí eu quero chamar a atenção e quero já perguntar para a capitão nesse sentido, quais seriam as orientações para essa mãe, né, que tem essa criança maiorzinha, cuidando da menor, e o que que ela pode fazer para ensinar essa criancinha maior, quando acontecer alguma coisa, né, nesse sentido, ou não sei, a criança menor está se afogando, o que que ela deve fazer? Começo explicando e deixando bem claro que uma criança ela não pode ser responsável pela outra. A gente Sim. sabe que é o que você falou, né? A mulher sempre acaba sendo sobrecarregada, mas quando o assunto é segurança, a gente não pode dar bobeira. Então, assim, apesar de uma criança não poder, em hipótese nenhuma, ser responsável pela outra, todas devem ser orientadas como agir diante de uma situação de afogamento. Então, assim, se o filho menor estiver se afogando ou precisando de ajuda, o filho maior tem que ser orientado a chamar um adulto. E a mesma coisa se fosse ao contrário, o filho menor também deve ser orientado. Uhum. As crianças, elas devem saber o que é o afogamento, devem saber agir em caso de emergência em que uma outra criança precise de ajuda. Então, é preciso que os pais conversem, dialoguem, expliquem, esclareçam, mostrem para a criança, olha, se a criança não está conseguindo se manter na superfície, ela está se batendo, não está mexendo, né, não está conseguindo sair do lugar, isso quer dizer que ela está se afogando. Nós precisamos chamar um adulto imediatamente. Enquanto o adulto não chega, você pode buscar um brinquedo aí que flutue para tentar oferecer. Você pode fazer uma simulação, né? Mostrar para o seu filho como você deveria agir, mas sempre explicando para evitar o contato físico, tá? A gente também teve um caso aqui no Espírito Santo, sempre os casos, né? Essa foi uma ocorrência muito, muito marcante. Foi no interior do estado, eram 3 irmãos, a mãe trabalhava lá na lavoura e tal, estava no período de férias, ela e o marido dela trabalhando na colheita, e o irmãozinho mais novo, que não sabia nadar, pulou tipo num açude e começou a se afogar. O irmão do meio não sabia nadar, mas viu o irmãozinho mais novo, pulou junto e foi tentar salvar esse irmãozinho mais novo. O mais velho, ele sabia nadar e ele estava responsável, assim como é de costume, assim, principalmente aí no interior, onde os pais estão muito sobrecarregados, né? Ele era responsável pelos 2 irmãos mais novos e ele sabia nadar. E ele pulou na água para pegar os 2 irmãos, o do meio e o mais novo. Só que quando ele chegou próximo dos 2 irmãos, eles agarraram ele. Né? E, assim, é uma criança que sabia nadar, mas não era capaz de arrastar, né, rebocar 2 outras crianças. Naquele ímpeto ali de tentar salvar um, salvar o outro, não soltar nenhum dos 2, infelizmente, os 3 irmãos. Sandra, você consegue imaginar A dor a dessa mãe. dor dessa mãe e desse Nossa. pai? Perder os 3 filhos de uma vez só. É assim, é uma situação que, assim, só de contar já me embrulha o estômago, porque a equipe ficou, assim, durante alguns dias, assim, sabe, chocados com a situação, porque a equipe de mergulho foi acionada para recuperar os A corpos. importância de se informar os filhos, né, os pais, fazer esse tipo de simulação com os filhos, né, orientá-los, né, principalmente pais que moram perto de rios, né, de locais, ou quando vão à praia, já deixar a criança orientada. Porque nessa situação, se ela tivesse orientada, talvez não teria acontecido. O que eu sempre falo? O afogamento, ele é rápido e silencioso. É rápido. Menos de 10 segundos já é suficiente para a criança ficar submersa. 10 segundos, gente. 10 segundos. Gente, menos de 2 minutos já é o suficiente para essa criança perder a consciência. E 4 minutos já é o suficiente para essa criança ficar com danos permanentes e irreversíveis no cérebro, podendo inclusive ir a óbito. Então, assim, o afogamento é muito rápido. A gente precisa estar atento. Na praia, qual seria a orientação da capitã?
Então, sempre os pais devem buscar praias que tenha a presença do guarda-vidas, tá? Muito comum os pais irem para praia, botam uma boinha de braço na criança, acha, tá de boia, vou ficar tranquilo, vou tomar minha cervejinha. Assim como a gente tem o motorista da rodada quando vai para balada, a gente vai para balada não tem motorista da Sim. rodada? É a mesma coisa quando você está supervisionando uma criança. Está num grupo de familiares, tem que ter o papai da rodada, o supervisor que não vai ingerir bebida alcoólica e ele vai ficar 100% atento às crianças. Tá? E não confie nessas boias infláveis. Boia de braço, boia circular. Gente, a boia circular é a mais perigosa que tem. Ela vira muito facilmente. Muitas delas levam a criança ao afogamento, porque fica com a perninha presa para cima. Então é melhor não usar. O que é seguro é o colete de espuma, porque se ele for perfurado, não perde a flutuabilidade e a criança ela não consegue retirar esse colete facilmente. Se ele tiver ajustado ao tamanho e ao peso dela, aquele colete vai prover a segurança que ela precisa. Na piscina, eu também cheguei a ver algumas postagens da Capitão em relação à questão de cor de roupa, né? Eu gostaria que a Capitão comentasse um pouquinho em relação a essa situação, que eu acho que muita gente não deve conhecer essa dica, né? Tá. Então, em relação às cores, né? Como eu disse ali um pouquinho antes, menos de 10 segundos a criança já fica submersa, né? Então, se ela não sabe nadar, ela vai submergir muito rápido. Quando a criança está no fundo da piscina, com cores muito semelhantes à cor da água da piscina, né? Então, um azul claro, né? Um verde claro. A criança não é visualizada facilmente, principalmente em eventos que tem aglomeração de pessoas. Aí, hoje está muito na moda de fazer festa infantil com o tema pool party. Deixa um monte de criança na piscina, né? A gente também teve um caso aqui no Espírito Santo de um aniversário de uma menininha de 1 ano. A menininha já sabia andar aquele jeitinho, né? Ainda aprendendo e tal. E os pais lá naquela correria da festa, recebendo os convidados, né? E chegou um certo momento, todo mundo vigiando a menina. Criança que está sendo supervisionada por todo mundo, não está sendo por ninguém. Chegou um momento que os pais, cadê? Cadê ela? Era um aniversário dela. Essas histórias, elas vão me embrulhando. E procura, cadê ela, cadê ela, cadê? Ninguém achava, ninguém achava, ninguém achava, ninguém achava. Aí, no final das contas, encontraram ela no fundo da piscina. Então, assim, o que eu falo para os pais? Não é que você vai colocar uma roupa chamativa e isso vai ser o suficiente para prover segurança. Não vai. Mas é um item a mais de segurança. Então, quando você coloca uma cor chamativa, tipo laranja, né? Eu sempre falo, gente, a caixa preta do avião não é preta, tá? A caixa preta do avião é laranja. E por que a caixa preta do avião é laranja e não preta? Justamente para, em caso do avião, né, fazer um pouso forçado na água, que essa caixa preta seja encontrada facilmente. E não é à toa que o laranja é a cor internacional do resgate, que é uma cor mais fácil de ser visualizada. Então, eu sempre oriento aos papais, né, que comprem roupas de banho que sejam mais chamativas e de fácil e rápida visualização ali por todos os banhistas que estiverem ali no local. Capitão, pegando o gancho dessa questão de pouso, a gente está em um dos verões mais quentes dos últimos anos. As praias estão com uma superlotação, muitas pessoas estão indo às praias, o que aumenta-se também o risco de afogamento. Então, no caso de se ter que fazer, né, um resgate e ter que pousar na praia o avião, o helicóptero, quais as suas orientações para os banhistas nessa situação? Inclusive, a aeronave do Nota Aérea aqui no Espírito Santo, ela tem atuado aí intensamente durante o verão, apoiando tanto... Parabéns, Nota Aérea. Isso aí, o Corpo de Bombeiros, os guarda-vidas. Então, assim, se você verificar ali que a aeronave do Nota Aérea está se aproximando da praia, você, como banhista, deve fechar o guarda-sol, fechar a cadeira,
né? Objetos leves deve ser recolhido o mais rápido possível e deve manter aquela distância de segurança que provavelmente vai ter algum bombeiro e algum guarda-vidas orientando ali. Mas é minimamente aí manter 50 metros do helicóptero, né? Da aeronave que estiver se aproximando de um pouso na praia, para que não seja atingido. Tem até alguns vídeos no meu verdade. Instagram que eu mostro, né? Porque normalmente quando a aeronave está se aproximando da praia, em vez de afastar, vai todo mundo aglomera, né? Querendo ver, né? curiosidade. todo mundo aglomera. Todo Mal mundo- sabe o que vem por Ou trás risco disso. que tá correndo. Gente, é exatamente isso. Aglomera todo mundo. E quando a aeronave tá quase pousando, voa. Guarda-sol atinge banhista, é Sim. cadeira, é brinquedo. Enfim, vai acabando lesionando aí as pessoas que estão num local que era para ser de lazer, de diversão e acaba terminando dessa forma. Então, vamos segurar a curiosidade, gente. Fica a Vamos, dica. vamos manter a distância de segurança aí minimamente de 50 metros. Verdade. Eu quero aproveitar, né, já para cumprimentar aí o pessoal da Nota E. E também agradecer, gente, o Corpo de Bombeiro, né, por essa maravilhosa estar aqui com a gente, descomplicando, passando essas informações para vocês. E a gente falou um pouquinho aí de piscina. A gente vê aí na internet muitos vídeos e fotos de noiva na piscina. Acho que virou moda aí, né? O pessoal quer aquela melhor foto e tudo mais. Eu quero dar a dica aqui, gente, e falar sobre isso em relação também para os fotógrafos também, né? Que não tem essa noção. Então, hashtag fotógrafo, olha, fica atento aí nessa informação aqui da Capitão Gabriela e também para as noivas que querem a melhor foto. Então, cuidado para você não perder sua vida, não é isso, Capitão? Exatamente. Qualquer um de vocês que estiverem aqui assistindo o Descomplica Cast, se der uma pesquisada ali no Google, vai se deparar com vários casos de ensaio fotográfico de noivas que acabaram de uma forma bem trágica, né? Acabaram terminando em afogamento. Por quê, gente? Quando a gente está vestido de noiva tem muitas camadas de tecido. Verdade. Aí quando você pula na água, naturalmente essas camadas vêm para cima de você. E mesmo que você tire sua cabeça para fora da água, se esse tecido estiver por cima da sua cabeça, você vai acabar aspirando o líquido que está retido aí nos tecidos. E a sensação, gente, eu digo para vocês com tranquilidade, é desesperadora. Não é à toa que antigamente eles utilizavam essa forma de método de tortura, né? Às vezes para os presos falarem, né? Acusarem e tal. O que eles faziam? Botavam um tecido no rosto e jogavam água. Tem muitos casos assim, né? Então, é exatamente isso que a noiva tá fazendo. Ela tá entrando na água e aquele tecido molhado no rosto dela acaba levando ao afogamento. E atenção, Sandra, isso não acontece só com noiva. Qualquer pessoa que pule fantasiada. Tem o caso do Homem-Aranha. Eu vi esse. Você viu esse? É desesperador. Ele pula na água fantasiado de Homem-Aranha. Então, o tecido da máscara do Homem-Aranha tapava o rosto dele inteiro. E ele pula. E quando ele levanta, eu acho que ele dá aquela inspirada e já aspira um monte de líquido. E ele começa a ficar desesperado. Só que tinha um monte de criança na piscina. Então, elas achavam que ele estava brincando. E aí, começam a jogar água no rosto dele. E ele, socorro, e o porco. Pior ainda, né? Coitado. E aí, no final das contas, ele conseguiu tirar. E esse vídeo, ele é bem claro do desespero que é justamente essa sensação de afogamento quando você tem um tecido com líquido, né, na frente, cobrindo as suas vias aéreas. Eu vi também um outro vídeo no Instagram da Capitão em relação à questão de toalha, né? Que é uma dica boa também para as mães que estão na piscina. E como a Capitão disse, às vezes em questão de segundos a tragédia acontece, né? Por exemplo, a mãe vai lá, coloca a toalha na criança e se vira para pegar alguma coisa na bolsa, por exemplo. Dando esse exemplo porque acontece, né? E a criança de curiosidade chega mais próximo da piscina e cai na piscina. Só que aí o jeito de colocar a toalha é que é o diferencial, né, Capitão? Explica um pouquinho em relação a essa dica da toalha. Então, gente, crianças, assim, pela curiosidade natural da idade, faz com que elas se exponham muito mais ao risco. Então, criança saiu da piscina, criança saiu da praia, criança saiu da lagoa, qualquer que seja um ambiente aquático,
Aí é natural que as mães automaticamente peguem a toalha e cubram a criança cobrindo os bracinhos dela. Quando a gente prende a toalha com os braços dela, ó, está dificultando que essa criança consiga utilizar os seus braços aí para ajudar na flutuação. E se eventualmente essa criança cair na piscina, vai ser ainda mais fácil dela se afogar, se assustar. Então, uma dica simples, uma bobeira que já pode fazer Verdade. diferença, que é, na hora que cobrir a criança, colocar os braços da criança para fora da toalha. Ela já vai ter a mobilidade ali dos braços para te ajudar e não tomar esse susto aí imediato aí do afogamento. Viu, mamãe? Então, já anote as dicas e coloque em prática, né, capitão? Tem mais alguma pergunta, Ana, de curiosidade? Não. A capitão quer Tô satisfeita. quer ponderar mais alguns exemplos, né? Que a gente sabe que tem vários no dia a dia, né? Porque o Descomplica Cast, gente, são coisas do dia a dia mesmo, né? Isso aí. Nada de questões muito robustas aqui, porque a gente, na verdade, a gente quer passar informação que a gente utilize, né? Isso No aí. dia a dia. E principalmente de afogamento, em relação à questão de prevenção, tem que ser essas coisas mais descomplicadas mesmo, né? Porque a gente sabe que igual a da bacia, eu tenho certeza que muita gente coloca e a partir, né, dessa informação, com certeza vai passar a não colocar mais, ou se colocar vai ficar ali do lado, porque geralmente, como eu disse, né, as mães acham que não tem problema, né, é pouca água, não tem nada que possa acontecer, mas acontece, não Isso é? aí, no momento que a gente menos espera. Eu sempre falo, afogamento não é acidente, não acontece por acaso, tem prevenção e essa é a melhor forma de se evitar o afogamento, é realizando a prevenção. Então, com a prevenção você consegue evitar ali 95% dos afogamentos. É verdade, gente. E na hora do afogamento, as pessoas ligam para onde, capitão? Se tiver presença do guarda-vidas no local onde você estiver, deve acionar o guarda-vidas. Se não tiver presença do guarda-vidas, deve ligar 193, que é o número de acionamento do Corpo de Bombeiros. Tá? Lembrando que, o bombeiro está longe? Então, liga 193 e enquanto o bombeiro não chega, busca objetos flutuantes para estar oferecendo para essa vítima do afogamento. Viu, gente? Já pega as dicas aí. Hoje aqui no estado, quais são as principais ocorrências aí de afogamento? Por incrível que pareça, a maioria das mortes por afogamento não acontecem na praia, gente. Acontecem em regiões de água Viu, doce. gente? Lagoas, açudes, cachoeiras, rios, cursos d'água. E por que que a maioria das mortes por afogamento acontece nesses lugares e não na praia? Eu começo dizendo pela a exposição ao risco. A pessoa que não sabe nadar, ela chega lá na praia, ela vê ondulação, ela vê corrente, ela fala, ó, aqui não dá pra mim não. Só que essa mesma pessoa que não sabe nadar, que não tem habilidade ali com a água, ela chega na lagoa e fala, não, aqui dá pé, não, aqui dá pra mim. E acaba se expondo muito mais ao risco, né? Então, essa exposição, assim, exacerbada acaba levando aos afogamentos. Além disso, nesses locais de água doce, normalmente não tem guarda-vidas. Diferente da praia, que sempre tem guarda-vidas, justamente porque o maior fluxo de banhistas está concentrado nas praias, né? Normalmente, Verdade. esses locais de água doce têm uma frequência muito menor de banhistas. E, por fim, a questão da densidade da água. Na praia, é muito mais fácil você flutuar do que numa lagoa, num local de água doce. A água é menos densa, então a gente afunda muito mais rápido, tá bom? Então, sim, fiquem atentos em relação a isso. Mais um motivo pra eu não ir. Eu já não gosto, agora que eu não vou mesmo. Pelo menos sei nadar. É isso aí, Ó o gente. perigo. Ó, e vou falar, hein? Todo mundo deve saber nadar. E todo nadador deve saber salvar. Ou seja, Olha. resumo da história: todo mundo deve saber nadar e saber agir diante de um afogamento. E ó, nunca é tarde para aprender, não, hein? Verdade. Vamos Essa aprender. capitão me dá umas aulas, gente. Bora descomplicar aqui. Bora descomplicar. Eu vi que a capitão também vai ter algum projeto relacionado ao surf. Me conta aí um pouquinho.
Então, na verdade, eu tenho vários projetos, né? A corporação em si tem vários Aham. projetos. Eles gostam muito dessa linha de prevenção, que a gente sabe que é a melhor ferramenta para evitar afogamento. Então, assim, a gente faz diversos projetos junto à Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que é a Sobrasa. Então, tem o Surf Salva, que a gente ensina esses surfistas, praticantes de canoa havaiana, nadadores, essa galera que está no mar, que está aí praticando a atividade física, muitas vezes, num horário que não tem É guarda-vidas. verdade. Então, essas pessoas, elas precisam saber dar o primeiro atendimento, uma resposta rápida. Porque até o guarda-vidas chegar ou até o bombeiro chegar, a vítima já afundou, gente. É o que eu falei, afogamento. É verdade. Diferente de um acidente veicular, que a vítima fica lá, ela pode até estar com hemorragia, mas ela consegue aguardar ali o socorro Verdade. chegar. No afogamento, não. Se não agir rápido, ela vai afundar. E as praias aqui do Espírito Santo, esses locais, não têm visibilidade. Então, Verdade. se afundar, é difícil de encontrar. Sim. Então, você não encontra rápido. Então, essa galera aí, esses esportistas aquáticos, eles precisam saber agir. Então, a gente faz esses projetos, né, de surf salva, canoa havaiana salva, para ensinar essa galera a dar o primeiro atendimento adequado. Quem está lá em casa, né, ali nos assistindo, procura quem? Tá ouvindo, tá interessado? Opa, eu sou praticante desse esporte, eu quero aprender. Então, para provocar o Corpo de Bombeiros, né, os pedidos vão através de ofício, por e-mail mesmo, mas tem que juntar, né, uma quantidade Uhum. considerável, e a gente fala aqui de 20 a 30 minimamente, para a gente conseguir empenhar um efetivo, os materiais para dar a instrução. Então, assim, com frequência a gente marca a instrução e as instruções que a gente marca são abertas ao público. Então, qualquer um aí de casa, eu tenho interesse. Gente, isso é informação para a vida. Verdade. Você pode precisar um dia para salvar seu pai, sua mãe, seu filho, seu sobrinho, seu tio, seu irmão, enfim. Todos devem saber. Então, você vai um dia lá, né? Eu sempre falo com quem faz instrução comigo. Uhum. Você vem aqui, você vai embora com uma bagagem de salvar uma pessoa. E eu Sim. espero que você nunca use. Mas se Graças você a Deus, precisar, tomara que você vai não, estar mas, né, pronto. eu sempre falo que a gente tem que estar preparado para as ocasiões. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer, né? Eu já presenciei um salvamento e a gente fica um pouco em choque, né? Quem não é acostumado e habilitado para essa situação, a gente fica em choque, né? Mas graças a Deus tinha uma pessoa ali habilitada naquele momento que salvou uma vida. E é em segundos mesmo, sabe? Então, gente, fica a minha dica aqui para vocês aí de casa. Quero agradecer, capitão. Foi sensacional e muito obrigada pela honra de tê-la aqui, sabe? A gente sabe que essas informações salvam vidas, né? E a nossa função aqui, a nossa missão na Terra é fazer alguma coisa por alguém. E hoje aqui nós fizemos muito para a sociedade. Então, meu muito obrigada por essa maravilhosa e também para o Corpo de Bombeiros. Foi uma honra estar aqui com vocês. Inclusive, eu ia falar, já? Foi tão leve, Aham, a gente foi foi rápido, batendo né? papo, foi conversando. Foi leve, foi agradável. E é aquilo que você falou. Informações compartilhadas que salvam vidas. O Corpo de Bombeiros está aberto para vocês, meninas. Se precisarem, é só Obrigada. gritar que a gente volta. Eu vou gritar mesmo, viu, gente? Porque quero gravar mais com ela aqui, com certeza, porque a gente tem vários assuntos, né, relacionados a essa situação. E fica aqui o meu agradecimento. E manda um recadinho para quem tem casa. Então, vocês que estão em casa aí, que gostam de frequentar esses ambientes aquáticos, gravem essa frase, ó. Água no umbigo, sinal de perigo. Quer segurança? Ó, um braço de distância, seu filho. Viu, gente? É isso aí. Então já acompanha a gente nas redes sociais. A rede social dela, gente, não precisa nem dizer, né? Mas vai estar aqui, porque eu sei que praticamente todo mundo que está assistindo a gente já conhece. Mas vai estar passando o Instagram dela, vai estar passando o Instagram também desse projeto que ela tá falando aqui, que ela falou, tá? Acompanha a gente no Spotify, no YouTube e bora descomplicar.